Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Brasil, infelizmente, está desacreditado, né? Então, nós passamos aí por um ano de 2023, onde a coisa não foi tão bom quanto poderia, mas continuou andando, né? Tivemos algumas aprovações importantes no Congresso, mas no momento o mercado está desacreditando o Brasil. E isso daí independe de opinião política, tá bom? De quem está no poder. A questão é a conjuntura de coisas, e isso envolve legislativo, judiciário e executivo, tá? Não adianta, apesar da foto do Lula estar aí, é porque ele representa o Brasil, tá lá no G7, aqui na Europa, né, representando o Brasil. Então, a foto dele acaba ficando aí. Mas, esse é o conjunto da obra, tá? Então, todos os agentes estão envolvidos nessa pataquada para o Brasil estar desacreditado. E o reflexo disso, nós tivemos mais uma semana de baixa no Ibov, o dólar continua ali na região dos 5.400 e os juros também continuam ali naquela região de topo, né, um topo recente. O que isso daí pode acontecer e o que nós vamos ver nos gráficos? Nós vamos ver a possibilidade de, estamos numa região de suporte, e isso daí pode fazer uma reação, não sabemos se essa reação, se fizer reação, se essa reação ela pode ser marcar o fundo e realmente começar a subir, ou se pode ser só uma reaçãozinha de alguns investidores começando a colocar o pé na água, mas não o suficiente para segurar o desânimo do mercado e depois ele faz um pulo do gato morto e cai mais. Principalmente se por um acaso o mercado americano, principalmente, der uma panicada, né? No momento só tem vento a favor, né? Então nós tivemos os Estados Unidos, SP500, Nasdaq, todo mundo rompendo o topo, principalmente baseado nas Magníficas 7. Então, até baseado nisso que eu estou falando, hoje decidi não fazer um Momento Economês do jeito que normalmente a gente faz. Por quê? Porque tem muita análise gráfica que eu quero fazer e dividir com vocês em relação à proporção dos movimentos de SP500 e Nasdaq em relação à economia real, como, por exemplo, o Russell 2000, né, as small caps, ou o setor de transporte, setor bancário, e como é que está acontecendo essa concentração de investimento no setor de tecnologia, muito puxado pela inteligência artificial, e quais são as vulnerabilidades disso e como é que a gente se posiciona em relação a isso. Então, o que acontece? Quando a gente olha todo esse contexto, como tem muita coisa a falar, não vai dar tempo de fazer um Momento Economês, então nós vamos ficar só nos gráficos hoje, mas é como se fosse, tá? E aí, enquanto isso daí estiver acontecendo, tá tudo ok. E o que tudo indica é que esse movimento ainda aconteça até o final do ano, os Estados Unidos indo para cima. Provavelmente ali na eleição ou depois da eleição, nós vamos ter algum tipo de volatilidade, né? E aí nós vamos ver o que acontece. E aí por que eu estou salientando isso daqui? Por causa da situação do Brasil. Nós estamos nessa situação do Brasil caindo enquanto o mundo está subindo, né? Essa semana aqui nós tivemos a Europa dando uma ramelada, né? Principalmente a França, por conta das eleições europeias, do Parlamento Europeu. E aí o pessoal começa a falar aquele negócio, a extrema-direita ganhou, aumentou o poder, não sei o que lá. Mas na verdade, o mercado não está nem um pouco preocupado com isso daí, tá? E nós vemos lá na Itália, a Meloni ganhou, todo mundo fez aquele escarcéu de que, nossa, ela é extrema-direita, fascista, não sei o quê, e tá lá governando, e nada demais acontecendo, segue o jogo, a Itália continua sendo Itália, tá? Com os seus problemas e com os seus benefícios. Mas o que acontece com o mercado? Por que a Alemanha fez uma semana de baixa, e principalmente a França fez uma semana de baixa? Por conta de indefinição. O mercado não tem medo de má notícia, o mercado tem medo de escuro. Então o que acontece? Como você tem uma mudança razoável aí no Parlamento Europeu, e você ainda tem as eleições da presidência do Parlamento Europeu, que provavelmente deve continuar na mesma linha, né? E também você tem essa eleição na França, né?
que foi convocada pelo Macron, o que acontece? O mercado fica com medo, né? Fala assim, putz, eu não sei o que vai acontecer, o que vai sair da eleição na França? O que vai sair desse novo parlamento na União Europeia? Então, eu vou proteger o meu capital. E proteger o capital é realizar o lucro, você está no topo histórico, você realiza o lucro, coloca seu dinheiro em outra coisa, por exemplo, renda fixa, ouro, Bitcoin, o que seja. E aí, a hora que passar essa incerteza, você vai e aporta novamente. Caso cair, você compra mais barato. Caso romper o topo, você compra com convicção que vai continuar subindo. Então, é assim que funciona o mercado, tá bom? E aí, para concluir tudo isso daí, o que eu queria dizer é que, se por um acaso nós tivermos alguma panicada por qualquer razão aí no meio do caminho, o Brasil pode cair forte. Se não tiver, qual é a minha maior preocupação? Nós continuarmos nesse processo de lenga-lenga aí caindo e não ter força para subir enquanto os Estados Unidos está subindo. E aí quando chegar o momento que os Estados Unidos for fazer alguma correção, porque a única certeza que a gente tem é que vai fazer uma correção, nós só não sabemos quando. Aí o Brasil, no meio do momento em que ele estaria preparado para subir, ele cair junto com o mercado. Então isso daí pode ser muito ruim. Mas os gráficos estão aí para mostrar para a gente quais são os momentos, e é por isso que nós vamos gastar bastante tempo aqui com os gráficos, tá? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já para agora, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se não for inscrito, se inscreve também lá no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, com meu sócio Fernando Modé. E se quiser saber mais como operar com a gente no método 10x, na sala ao vivo e ter acesso à carteira VIP, link na descrição do vídeo. Então vamos para o mapa de calor, depois dessa introdução mais longa da história das análises semanais. Olha, nós tivemos aqui o mundo mais vermelho, né? Aqui Taiwan um destaque, né? Verde, mas em geral foi uma semana mais negativa. Como eu disse, a Europa puxa para baixo, né? E os Estados Unidos, a única coisa que subiu foram as magníficas 7. Então não tem força para puxar o resto do mundo, né? E o Brasil continua para baixo. Já o S&P 500 tivemos uma semana extremamente positiva, mas você vê que isso daqui está totalmente concentrado nessa divisão aqui, né? Nós temos esses caras para cá muito verdes, né? Apple subindo 8%, Microsoft 4,5%, Nvidia 9%, Meta 2%. Então, até a Tesla teve uma semana ali positiva, né? Por conta da aprovação teve a votação do Elon Musk lá, da remuneração dele e da mudança da empresa para o Texas, mas a Tesla ainda, mesmo assim, não está tão significativa a reação dela, tá? Ela continua com seus desafios. E o Elon Musk anunciou aí 3 novos modelos de carros, anunciou que a empresa vai multiplicar a sua receita com os robôs que eles vão vender, blá blá blá, com o sistema autônomo, onde os proprietários de Tesla vão poder compartilhar os seus carros, ou seja, você tem o seu carro, você vai dirigindo até o trabalho lá no sistema automático, e aí depois, enquanto seu carro fica lá no trabalho, ao invés dele ficar parado, você coloca ele num Uber automático, né, sem motorista, né? Então, esses anúncios deveriam ser, se concretizar, né, deveriam ser muito positivos, e não foi tão positivo, né? Indo para o VIX, ele continua aqui embaixo, então nada para se assustar, não tem que perder tempo com isso daqui. E nós temos aqui os juros, foi uma semana bem importante desses juros aqui nos Estados Unidos, né? Olha só, tivemos aqui uma barra que fechou aqui na mínima, né? E isso daqui marca realmente um topo importante aqui, mais baixo do que esse daqui, né? E quando nós olhamos esse gráfico aqui pelo diário, fica mais bonito ainda, porque ele fez aqui esse pivô de baixa, né, pelo diário. Então nós já temos aqui topos e fundos descendentes, temos um canal de baixa muito interessante, né? Indo agora para os juros na Europa, nós também finalmente tivemos o rompimento aqui dessa linha de tendência, né? Então olha só que barra importante aqui, fechando na mínima, né? E marcando aqui esse topo mais baixo em relação a esse. Então isso daqui abre as portas, né? Você vê que mesmo numa semana tensa com tudo isso, o mercado corrigindo, os juros da União Europeia caiu dos títulos de 10 anos. Agora eu quero mostrar uma divergência para vocês verem o que eu acabei de falar sobre
essa questão da incerteza, né, ou como o mercado fica estressado. Então, olha só essa barra aqui que nós tivemos do juros de 10 anos do mercado europeu, e olha o que aconteceu com os títulos do governo francês. Então, só para vocês entenderem, né, aqui na Europa, né, os 27 países Estados-membros, existe o Banco Central Europeu, mas cada país tem o seu Banco Central, como os Estados Unidos, que tem o Fed e cada estado tem o seu Fed. Funciona mais ou menos o mesmo princípio. Então, todos os países eles emitem dívidas, títulos de dívida de cada país, né? E o Banco Central Europeu ele funciona como um catalisador, inclusive ele compra títulos desses países para manter mais ou menos numa linha. E a França deu uma distorcida, né? Você viu que o europeu caiu, fez o rompimento aqui, e a França até teve um momento aqui em que ela estava com uma barra bem feia, né? Acabou fechando aqui na mínima, mas de qualquer jeito é uma distorção. E por que isso aconteceu? Por causa da incerteza das eleições convocadas lá pelo Macron, né? Inclusive aqui em Portugal teve comemoração porque pela primeira vez os títulos de dívida portugueses estão sendo negociados mais baratos do que os títulos da França. E isso daí, assim, lembra que Portugal estava nos PIGs, né? Lá há 10 anos atrás, Portugal estava bem mal, junto com Grécia, Itália, Espanha e tal. E agora Portugal está em outro patamar, fizeram bem a lição de casa e estão se dando bem, né? Inclusive a dívida portuguesa caiu, está trabalhando agora abaixo de 100% do PIB. Indo agora aqui para o Reino Unido, então nós tivemos também uma semana aqui de queda nos juros, né? Todo esse movimento aqui de juros é muito importante, né? E ajuda muito, essa queda de juros no mundo inteiro ajuda muito o Brasil, porque nós estamos lá com os nossos DI subindo, né? Os juros no Brasil subindo, e então aumenta o spread, e aí isso daí ajuda a tirar a pressão do dólar, da alta do dólar, né? Não sei se vai ser suficiente ou não, mas é o caminho, né? E nós temos aqui o Japão também fazendo essa correção, os títulos de 30 anos. Já o TLT, que trabalha ao contrário, né, dos juros, ele fez aqui uma bela de uma semana de alta, confirmou esse pivô de alta aqui, confirmou esse rompimento dessa linha de tendência, né? E é um ótimo sinal aqui para quem quer montar no TLT. Não é um bom sinal assim para a continuidade da alta do mercado, porque isso significa que já tem muita gente realizando lucro e colocando dinheiro aqui na renda fixa, né? Então, esse é algum dos sinais que nós temos aí de que em algum momento nós podemos ter uma correção. Mas isso o tempo inteiro acontece, tá? E nós temos que operar cada gráfico independente. Indo agora para o SP 500, e aí nós vamos começar as nossas análises mais interessantes. Nós tivemos aqui uma semana espetacular de alta, né? Então, eu até projetei aqui esse Fibonacci aqui, que ele está melhor para o gráfico diário, né? E ele chegou aqui no 100% de Fibo desse pivôzinho de alta aqui, né? Então, foi uma semana espetacular, né? E ele continua aqui nesse canal de alta, né? Tá tudo ok com esse mercado aqui. E quando a gente olha aqui no longo prazo, vou até colocar aqui no gráfico mensal, nós temos aqui pivô de alta, tendência tá perfeita, né? Tá um pouquinho afastado aqui da média de 50, né? No gráfico semanal também tá um pouquinho afastado da média de 50, mas nada que indique uma correção por enquanto, tá? E aí agora eu vou começar a falar aqui sobre as divergências que nós temos no mercado, tá bom? Então, eu vou mostrar alguns gráficos, não é para assustar ninguém, simplesmente para dizer que esse descolamento que está acontecendo, principalmente na Nasdaq, né, mas no SP 500 também, porque as mesmas empresas que estão na Nasdaq estão no SP 500, ele pode durar nós não sabemos por quanto tempo, pode ir até 2025 inteiro e continuar assim, e nós vamos continuar operando comprado e seguindo o gráfico, tá? Agora, existem alguns indicadores que mostram que a economia americana não está acompanhando esse movimento. Então,
É o que eu digo da música tocando. Enquanto a música estiver tocando, todo mundo continua na dança das cadeiras ali. A hora que a música parar de tocar, todo mundo vai procurar a sua cadeira para sentar. E é aí que vem as correções. E essas correções nós nunca sabemos se vai ser uma correção rápida, se vai ser uma correção lenta, se vai ser uma mudança de tendência ou simplesmente uma correção de 5, 10% e segue a tendência. Não tem como saber isso. Então, por isso que você tem que seguir o gráfico, tá? Então, o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui é este gráfico do SP500 em relação ao SP500 Equal Weight. O que é o SP500 Equal Weight? O ticker dele é RSP, tá? Ele pega, o SP500 ele é calculado de acordo com o tamanho, o peso, que nem o nosso Ibov, né? De acordo com o peso de cada papel, a participação dele. Então, por exemplo, Apple, Microsoft, Nvidia tem uma participação gigantesca no peso do SP500. Então, quando elas andam, pesa bastante, né, o movimento. E esse Equal Weight, ele simplesmente pega os 500 papéis, como se todos tivessem o mesmo peso, cada um vale 1. E aí ele analisa a movimentação deles. Então, essa linha laranja aqui é esse SP500 Equal Weight. Então, peguei aqui o fundo do Covid, né? Porque se você pegar lá para trás, tem um monte de análise. Mas, basicamente, esse negócio tende a andar muito próximo. Pelo menos a tendência é seguir, né? O mesmo caminho. Você vê aqui que ele, tanto aqui do topo do Covid, o fundo do Covid, depois o topo aqui de 2021, ele estava seguindo mais ou menos. Aí quando começa a correção, vem aqui, os dois corrigem e tal, né? E aí, o que acontece? Depois desse fundo aqui de 2023, onde nós temos esse canal, o SP500, ele rompeu o topo, veio aqui e já rompeu mais um topo. E esse Equal Weight, ele está aqui ainda no topo lá de 2021. Então, nós vemos aqui uma primeira divergência entre o SP500 normal e esse daqui de peso balanceado. Isso daqui mostra a concentração que nós temos do movimento nas magníficas 7. Aí eu vou mostrar aqui uma outra divergência que nós temos também. Esse daqui é o Russell 2000. Então, quando você pega o mesmo histórico aqui de 2020, né, o fundo do Covid, aí ele vem e faz o topo aqui. Até aí, o Russell 2000 estava acompanhando o SP500. Aí todo mundo corrigiu aqui, só que depois que corrigiu, o Russell 2000 nunca mais conseguiu se recuperar. Então, assim, ele acabou de fazer esse rompimento aqui dessa consolidação de fundo, né? Está tentando reagir, mas está lutando aqui. Enquanto o SP500 já rompeu o topo e está fazendo pivô de alta. Então, olha só, e o Russell 2000, as small caps, elas são muito mais ligadas à economia real, né? Ou seja, quem mais emprega, quem mais está ali no dia a dia, tem menos distorção em relação aos investidores simplesmente concentrar dinheiro na Nvidia por especulação. Aí, uma outra divergência que nós temos aqui é o setor de transportes. O setor de transportes também ele é muito ligado à economia real, ou seja, se a economia está andando, você tem o setor de transporte prosperando e se ela começa literalmente, né, se ela começa a parar, o setor de transporte é o primeiro a sentir, né? Então ele é chamado aí como o canário na mina de carvão, né? Então nós temos aqui no fundo do Covid, ele veio aqui para o topo, acompanhou todo esse movimento, tal. Só que olha, depois que ele chegou aqui, ele não conseguiu mais renovar topo, está fazendo o pivô de baixa aqui, né? Isso é que mais assusta, né? Enquanto o nosso SP500 está aqui. Então nós temos uma divergência grande entre a economia real e o SP500. E a última divergência que eu quero mostrar aqui para vocês é a divergência do setor financeiro. O setor financeiro é fundamental, ele tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para a economia andar, para a bolsa andar, o setor financeiro tem que acompanhar. Raramente a bolsa anda sem o setor financeiro acompanhando. Então, esse daqui é o XLF, né? A linha laranja é o XLF. Então, de novo, temos aqui. De novo, temos aqui
esta linha marcando, né? E você vê que o setor financeiro até fez um rally, mas chegou aqui no topo e agora está ramelando. Isso aqui é uma consolidação, pode ser que rompa e tal, e tire essa nuvem da frente. Mas por enquanto nós temos aqui uma bela divergência entre o setor financeiro e o S&P 500, tá? Então, essas divergências, elas chamam atenção. E aí nós ficamos com a pulga atrás da orelha. Agora, isso significa que por causa disso nós vamos começar a vender SP500, vender Nasdaq? De jeito nenhum, porque o gráfico continua para cima. E aí temos aqui mais uma divergência explicando aqui o porquê que isso daqui está acontecendo. Então, nós vemos aqui o SP500 quebrado por setores, né? Então, você tem aqui industrial, consumo, utilidades, financeiro, blá, blá, blá. E você tem esse azulzinho aqui, que é tecnologia da informação, ou seja, todas as FANGs estão, as magníficas sets estão aqui, né? Então, você pega aqui de janeiro de 2024, o que acontece? Você vê que praticamente todos os setores estão aqui ou no 0 a 0 ou para baixo, né? Muitos setores aqui estão para baixo. Olha, o setor de energia está para baixo, o setor de materiais básicos está para baixo. E nós temos aqui só o setor de comunicação de serviços aqui, que está para cima, e o resto todos para baixo, né? E nós temos aqui o setor de tecnologia aqui crescendo para caramba, né? Então, ele está carregando nas costas, literalmente, o S&P 500, e não preciso nem falar da Nasdaq, né? E aí, essa divergência, ela chama atenção quando nós já vimos no passado, aqui nos anos 2000, quando nós tivemos a bolha.com. Olha só, março de 2000, nós tínhamos aqui, essa daqui é uma paridade entre a Nasdaq e as commodities, né? Então, o que acontece? Neste momento aqui, em março de 2001, a Nasdaq estava 40 vezes a commodity, né, pelo indicador. E, em tempos normais, ele fica aqui, né, nessa região a maior parte do tempo. E nós estamos tendo, obviamente, essa bolha aqui foi muito mais intensa, né? Nós tivemos aqui, ó, de 95 a 2005 anos, nós tivemos esse movimento. Aqui, nós estamos falando de um movimento que já toma 15 anos, né? E então, isso significa que isso daqui é um sinal de topo e agora esse negócio vai fazer assim, as commodities vão explodir e a Nasdaq vai cair? Não, isso não quer dizer nada, mas isso quer dizer que nós estamos num setor, num ponto que chama atenção, né? Da última vez que veio com essa distorção, aconteceu alguma coisa. E lembrando, nós temos muita especulação com relação à inteligência artificial. O quanto a inteligência artificial vai interferir, vai influenciar na economia, né? Ninguém sabe. Da mesma forma que no .com era a questão da internet, ninguém sabia o quanto que ia influenciar na economia, na vida das pessoas, e houve muita especulação, então muita gente colocou dinheiro nesses negócios fazendo apostas. E aí depois, o que acontece? Quando bate a realidade, o negócio dá uma corrigida e as coisas se assentam. E com o tempo, depois que se assenta, as coisas que têm valor realmente, elas começam a prosperar. E aí foi assim que foi a Amazon, a Meta, a Microsoft, a Apple e tudo mais. E teve muita gente que morreu no meio do caminho. Nesse momento, nós estamos passando por um negócio parecido, que é essa euforia da inteligência artificial. Então todo mundo quer participar da inteligência artificial, porque isso daí vai revolucionar, blá 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 blá, e ninguém sabe exatamente como é que isso daí vai gerar valor, né? E quanto valor vai ser gerado para colocar no preço das ações. Então, por enquanto, todo mundo está fazendo apostas. E já cansei de falar sobre NVIDIA. NVIDIA é um caso real, né? Onde você tem aumento de receita, aumento de margem e tudo mais. Só que a projeção da ação, ela considera que esse crescimento vai continuar para sempre. E na prática isso nunca acontece, né? Porque a concorrência chega, outras empresas conseguem compartilhar tecnologia, blá blá blá, e aí o sol nasceu para todos, e essa coisa se divide, e aí a NVIDIA vai voltar para o seu patamar de preço, que vai ser sempre alto, mas vai voltar para um patamar de preço mais coerente. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. E quando acontecer isso, o gráfico vai mostrar, vai iniciar uma tendência de baixa e nós vamos vender NVIDIA, assim como já fizemos em vários outros ativos, tá bom?
Então agora eu vou voltar para os gráficos aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico do SP500 o porquê que você tem que continuar com a fé na tendência até prova em contrário. Veja, aqui nós tivemos um ano aqui, o ano de 2023, nós tivemos aqui um ano que foi de correção, né? Lá no final de 23, começo de 24, ele fez o primeiro pivô de alta, depois pullback, e aí estamos aqui, aliás, no ano de 2022 foi para baixo, né? Aí em 23 aqui, março, abril, maio de 2023, aqui ele virou para cima. Então, olha só, nós tínhamos aqui esse negócio fazendo isso, já subiu demais, já subiu demais, tá longe da média, e só pivô de alta, só pivô de alta. Até o que ele faz? Ele vem aqui, olha, ele volta, né, para testar aqui uma região de suporte, tenta subir, não consegue, faz um pivô de baixo. Aí, entra compradores, vem aqui, faz uma tentativa, faz um topo mais baixo, e aí estabelece uma tendência de baixa até ela terminar e voltar a ter uma tendência de alta. Então, olha só esse conjunto aqui do que aconteceu aqui e olha isso daqui. Você acha que isso daqui tem cara de que vai continuar subindo ou que tem cara que já chegou no final da tendência? Não tem nenhuma cara que chegou no final da tendência, né? Então, isso daqui é um exemplo recente para quem está no mercado aqui há menos tempo, viveu isso daqui. Agora, para quem está no mercado há mais tempo, viveu outras situações. Tem que colocar aqui no SPX. Porque tem mais histórico. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu em 2008. E existem muitas comparações entre o que está acontecendo agora com o que aconteceu em 2008 e tal. E aqui eu quero mostrar para vocês, olha, nós também tínhamos aqui todo mundo achando que já tinha subido demais. Olha aqui, não, será que já vai fazer topo, não sei o quê, pum, rompe. Aí depois, corrigiu, rompe, corrigiu, rompe, corrigiu, rompe, e assim vai. Até que ele faz o quê? Ele vem aqui, faz um topo duplo, né? Aí volta aqui nessa região de suporte, tenta subir. Tá vendo como é igualzinho que aconteceu lá em 2022, 2021, 2022? Falha em renovar topo e aí faz um pivô de baixa. Aí depois que ele faz o pivô de baixa, ele vem aqui e faz um pullback. E aí depois dá uma nova venda. Aí quando chega aqui nesse suporte, olha só, dá uma embandeirada. E aí só depois disso é que veio toda a correção. Então, o gráfico ele te avisa. E aí eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui, os detalhes de quanta coisa aconteceu em 2008, quantos eventos aconteceram até a gente ter a correção, né? Então, veja só os eventos aqui. Aqui nós temos aquele topo, né? Então você já começa aqui, esse BNP Paribas começa a executar fundos. Aí você tem o Bear Stearns pedindo concordata, né? Aí o mercado ainda subiu mais para tentar testar o topo, né? E aí aqui o Fed começa a cortar os juros, né? Então por isso que eu sempre falo que corte de juros do Fed é um momento que a gente tem que ter atenção. E o Fed ainda não começou a cortar juros. O Fed está apontando o começo de corte de juros mais para o final do ano, mais perto das eleições. Então naquele momento a gente pode ter uma correção. Isso é o que normalmente acontece, né? Aí o que acontece? Olha só, o Fed ele fez o primeiro corte de juros, a gente estava aqui em cima ainda. Depois ele fez um corte mais acentuado quando o mercado caiu, né? Ele cortou aqui, olha, 75 pontos base. Aí aqui nós tivemos mais uma falência de banco, aqui mais uma falência, e aí Fed reduzindo juros, aí uma grande falência aqui, e aí você tem tudo isso daqui, né? Então, olha só o quanta coisa acontece de ruim até você realmente ter essa reversão de tendência, né? Então, nós não podemos ficar tentando adivinhar aonde vai ser o topo do mercado e querer vender antes da hora. Isso daí não acontece, tá? Nós precisamos seguir o gráfico e a hora que chegar o topo aqui, ele vai avisar e nós vamos começar a vender, tá bom? Então, seguindo agora, depois de toda essa história, nós vamos aqui agora para a Nasdaq. Olha só, uma semana espetacular, chegou aqui nesse alvo de 100% desse pivô de alta, né, que tínhamos desenhado, olha só que maravilha. Vem aqui, e agora ele deve continuar o seu movimento aqui, né, talvez continue direto ou
ele está com muita força, né? Pode ter mais uma semana de alta, ou pode fazer aqui uma ressaca essa semana para depois continuar. Mas é para cima, né? Já o Dow Jones, que apesar de ter rompido o topo histórico aqui, ele está numa consolidação, já não teve uma semana tão espetacular, né? Eu não duvido que o Dow Jones ele é mais lento, né? Ele está esperando aqui essa média chegar e ele continue aqui nessa consolidação por um tempo. E quando fizer o Power Breakout aqui, ele ainda fazer mais um rompimento até o final do ano, né? O Russell 2000, falamos sobre a divergência, né? Então, olha só, o topo do Russell 2000, ele está aqui embaixo, está sofrendo e tal, mas ele conseguiu fazer esse rompimento, né? Enquanto ele estiver trabalhando acima dessa região, o Russell 2000 é para cima. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX, que fez uma bela correção essa semana, né? Eu falei que ele estava aqui numa bandeira de alta, se preparando para romper, mas a incerteza da eleição trouxe um pouco de pânico para o mercado, né? E aí eu até tracei aqui esse Fibonacci, e ele está aqui na região de 61,8. Então, está sobrevendido, né? Não está sobrevendido ainda no semanal. Ele está sobrevendido no gráfico diário, por isso que eu me confundi. Deixa eu colocar aqui. Ainda não. Então ainda tem espaço para cair. Confundi os gráficos. Ele ainda tem até espaço para cair. O que nós vamos ver agora é se ele vai se segurar aqui nessa retração de 61,8 e vai retomar a alta, né? Ou se ele vai fazer uma correção maior. E aí, lembrando que nós estamos aqui nesse canal, né? Então, olha só, o preço estava bem afastado aqui da média de 50, né? E ele já teve um momento em que ele fez esse negócio aqui, ó, e veio testar essa linha. Então, pode ser que ele venha aqui e faça isso daqui, né? Por conta da incerteza. Mas a tendência ainda continua sendo de alta, tá? Isso daqui não mudou. A mesma coisa o Reino Unido. Está aqui na retração de 50% de FIBO, ele ainda pode vir aqui testar esse topo histórico, como um pullback, subiu demais, blá blá blá. E a França, já falamos sobre a França, né? Agora, olha só, quando você olha aqui a França, esse 50% de FIBO, olha só como a análise técnica é bonita, né? Você vem aqui, fez uma alta, aí depois fez uma correção, e aí você faz um pivô. Qual que é a projeção desse pivô aqui? 100% do pivô. É exatamente aqui onde ele parou. E aí o que ele está fazendo aqui? Veio fazer um pullback. Então, isso daqui assusta? Isso daqui indica que a França já era? Não. Aqui pode ser só um pullback, se segurar aqui e ir embora, né? E aí eu chamo a atenção para isso daqui, né? Quando a França estava aqui e perdeu esse fundo, nossa senhora, que desespero. Mas ela veio o quê? Veio aqui nessa zona de suporte e depois que aconteceu, olha só a pernada de alta. Então, assim, não é o fim do mundo esse movimento aqui, tá bom? Não acha que, não, França fez o topo da vida dela, nunca mais vai chegar nesse ponto. Aí, pode até ser verdade, mas ainda não estamos nisso daí. Indo para a Ásia, o Japão continua no mesmo lugar, a China continua no mesmo lugar aqui, fazendo essa correção também, né? E os mercados emergentes também continuam aqui nesse pullback dessa resistência rompida, né? Já o nosso EWZ está muito feio, né? Então fez uma semana extremamente baixista, né? E agora nós temos o novo suporte aqui nessa região aqui dos 25, né? Não sei se essa linha tendência que vem lá de baixo desse afunilamento vai segurar ou se ele vem até aqui. Não duvido de vir até aqui, tá? Tá bem pesado o mercado, olha só, quando acontece essas coisas aqui, ele faz esse movimento, né? Então é isso que está realmente ruim no mercado brasileiro. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo que teve uma semana de alta, né? Fechou aqui acima dos 80, 83, 82 dólares, 83. Continua aqui nesse imbróglio, né? Eu acho que vai ficar aqui por um bom tempo, né? O minério de ferro também continua aqui dentro dessa região, nem para cima nem para baixo. O cobre, depois do rompimento, voltou aqui para testar esse topo rompido, deu uma segurada essa semana. O ouro continua aqui nessa consolidação, essa semana aqui, olha, fez uma reação, né? Não sabemos ainda se já é uma reação para vir testar topo, mas, vamos até olhar o gráfico diário,
Pelo gráfico diário não está assim demonstrando tanta força, né? Isso daqui pode ser só uma bandeira de baixa depois dessa perna de alta, né? Então ainda não está muito confiável o ouro. A prata também está aqui nesse topo, né? Ela precisa romper aqui essa região. E indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que apesar dos juros ir para baixo, o DXY foi para cima, por quê? Como eu mostrei ali nos juros europeus, né, foi mais para baixo do que o americano. Então, o dólar continua forte e continua aqui na mesma região dos 105. Já o Bitcoin, tivemos uma semana de baixa aqui, mas ele continua na mesma região. E sobre o Bitcoin, eu tenho uma outra coisa para falar para vocês, que é bem legal, que é isso daqui, olha. Sabe, o Fed é o banco, é o Fed de St. Louis, né? Então ele tem esse site onde todo mundo consulta esse site aqui do Fed para ver todos os indicadores que o Fed tem, eles são desse site aqui, né? Ele é o site oficial do Fed. E aí, o que eles colocaram aqui? O que eles criaram essa semana? Olha só que legal. Isso daqui é o M2 vezes o market cap do Bitcoin. Então, pela primeira vez, o Fed está colocando um indicador para acompanhar o quanto que seria o M2 do Bitcoin em relação ao M2 do dólar. Essa é uma informação que, por enquanto, isso daqui não tem nada para destacar, né? Obviamente, como o preço do Bitcoin sobe, ele está aqui no topo e está fazendo isso daqui, né? E o M2 dos Estados Unidos teve uma alta muito grande aqui, então esse negócio agora não é o ponto aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é veja só como o Bitcoin está em outro patamar, né? Teve aprovação dos ETFs, os grandes fundos, os BlackRock da vida, lançaram ETFs de Bitcoin. Agora o Fed já começa a fazer monitoramento o quanto dinheiro tem disponível na economia americana em Bitcoin. Então, assim, quem acha que Bitcoin é uma bolha ou é um negócio que vai sumir, que não existe, não sei o que, é coisa de chapéu de alumínio, de libertário, não sei o que, tá muito enganado, tá? O Bitcoin ele já está, sem dúvida nenhuma, integrado à economia global, e a questão só é que ele ainda tem volatilidade, ele ainda tem algumas incertezas, né? Não são todos os países que a regulamentação já está bem estabelecida, tem diferença de regulamentação entre países e tal. Então, assim, ainda tem algumas incertezas. Mas a cada dia que passa, esse negócio vai se concretizando. É meio um caminho sem volta, né? Quando os Estados Unidos dão um passo desse, é meio um caminho sem volta, né? Os Estados Unidos, para ele dar esse passo, é porque ele está vendo relevância do Bitcoin no mundo, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, o Bitcoin hoje ele tem, acho que em torno de 900 milhões de Bitcoins que foram minerados, né? O limite é 21 milhões de Bitcoins. A previsão é que até 2029 nós vamos já ter, não vai ter 100%, acho que não sei se um dia vai ter 100%, porque a mineração vai ficando cada vez mais difícil, né? E aí tem o custo-benefício, mas até 2029 as previsões é que você tenha 99% dos bitcoins minerados, e aí você estabelece ali que ele vai ser eternamente deflacionário, né? Porque você não consegue mais inflacionar, porque o Bitcoin até o momento ele tem sido uma moeda inflacionária. No começo ele foi bem inflacionário, né? Então por isso que o valor subiu bastante. Por que inflacionário? Porque você está minerando, você está emitindo, né? E aí, por exemplo, por que o ouro ele não é inflacionário, né? Por que ele se valoriza, ele mantém valor, por que ele é uma reserva de valor? E aí, no caso do Bitcoin também. Porque o ouro você tem um uso do ouro, né? Que é uso industrial, uso para joia, uma série de aplicações que o ouro tem. Aí você tem uma base de ouro no mundo, que hoje está em torno de 15 trilhões de dólares, né? Então você vê que o Bitcoin ele é mais ou menos 1,5, 1,6 trilhões de dólares. E é um décimo do que é a base, o market cap do ouro. E aí, o ouro você consegue minerar
por causa do custo-benefício, não por causa da tecnologia, por causa do custo-benefício, né? Você consegue minerar de 1 a 2% ao ano. Só que o que acontece? Uma parte disso daí é consumido, né? Então, industrialmente, você usa o ouro em várias aplicações, e uma parte é você, por exemplo, guarda, né? Então, os bancos centrais colocam lá nos cofres as pessoas que compram joias. Você não fica negociando uma joia, você compra uma joia, você compra um anel, compra qualquer joia. Normalmente, essa joia vai ficar de herança para sua família por resto da vida, né? Então, isso daí sai do mercado. A exceção é isso daí voltar para o mercado, né? E então, o que acontece? Você tende a ter mais consumo, né, de ouro do que você tem de produção. Então, esse negócio tende a se valorizar e preservar valor. E acontece a mesma coisa com o Bitcoin. Por quê? A maior parte dos Bitcoins, elas não são negociadas, elas não são transacionadas. A maior parte dos Bitcoin está reservado, né? Ou seja, as pessoas que têm Bitcoin, elas seguram esses fundos ETFs, eles vão segurar o Bitcoin. Se todo mundo, vamos supor, se cada pessoa no planeta começar a investir em Bitcoin nesses ETFs, o que o ETF vai ter que fazer? Vai ter que comprar Bitcoin. E aí, o que ele faz com o Bitcoin? Ele fica negociando? Não, esse Bitcoin tem que ficar lá na reserva porque a pessoa comprou em dólar e ele tem que ter o Bitcoin reservado. Lógico, sempre pode alavancar, né? Mas teoricamente é isso daí. Então, você vai ter cada vez mais necessidade de Bitcoin e você não tem mais mineração, né? Então, esse negócio tende a se valorizar exponencialmente, tá? É um conceito bem interessante, o Bitcoin está cada vez mais relevante. Então, se você tem medo de Bitcoin, estuda, vê as alternativas, mas eu recomendo estar posicionado nesse negócio de alguma forma, tá? Voltando aqui para os nossos gráficos, então, finalizando as moedas, nós temos aqui o Ethereum, né, que também está na mesma situação do Bitcoin aqui, na iminência de romper topo, né, e agora vamos para as FANGs, né, então, olha só, falamos sobre todas as divergências tal, e aí nós temos Apple, olha só, uma barra gigantesca aqui de rompimento, né, então Apple é para cima, olha só, muita energia acumulada e foi embora. Falamos sobre isso aqui a semana passada, né, que podia dar esse rompimento e era um trade. Microsoft, também falamos desse trade aqui, né, um belo do rompimento, deve continuar para cima. E aí você tem as outras que não romperam ainda, que provavelmente vão romper, né? Então são oportunidades. Então você tem a Amazon que está aqui no topo histórico, prestes a romper. Em algum momento, não sei se essa semana não, mas em algum momento deve romper. Google já rompeu o topo histórico, mas está aqui prestes a fazer mais um pivôzinho de alta. Esse negócio aqui é para cima. A Meta também rompeu o topo histórico, está prestes a fazer mais um pivô de alta aqui, está quase chegando aqui no novo topo histórico, né? A Tesla ainda está enroscada aqui, e aí de novo tem aquele negócio que eu falei da incerteza, né? O mercado tem medo do escuro. E na Tesla, nesse momento, tem muita incerteza por causa dessas votações e tal, e agora vamos ver se ela se assenta, né? E se ela vai continuar essa tendência de baixa aqui, ou se ela vai retomar, né? Como eu disse, o Elon Musk fez ótimos anúncios aí na reunião deles, mas o mercado não reagiu, então isso é um mau sinal, né? Das outras vezes que ele fez anúncios, sempre reagiu, né? A Netflix também está quase no topo histórico aqui, continua andando para cima, né? E a Nvidia não preciso falar nada, né? Continua aqui para cima. Agora a Nvidia, presta atenção, isso daqui não é para agora, tá? Mas deixa eu fazer uma análise aqui só para vocês terem uma ideia do potencial de correção que a Nvidia tem, né? Então, se você pegar aqui, olha, você consegue ver essa cunha ascendente que está bem desenhadinha aqui, né? E agora ele deu uma violada aqui nessa cunha. E você tem aqui essa linha. Por que não é um canal? Porque ele está abrindo assim, né? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Olha, esse negócio aqui é uma clara tendência de alta, né? Então, não tem o que falar, ele vai fazendo pivôs e vai subindo, e aqui para trás também tem tendência de alta, né? Só que quando ele resolve corrigir por qualquer razão, e aqui foi em 2018, olha, antes do Covid, por alguma razão a Nvidia corrigiu, e ela veio testar aqui o fundo dessa cunha, né? Então, olha só, o quanto que ela corrigiu? 60% aqui nesse momento. Por que corrige tanto? Porque anda muito. Então, se anda muito, você tem que ter uma correção proporcional a isso daqui.
Aí, no Covid, ela praticamente não desceu aqui, né? Andou. Ah, não, desceu 44%. Você vê que o gráfico anda tanto que 44% não parece muita coisa, mas é bastante coisa, né? Aí vamos ver aqui essa outra correção aqui, essa última correção que ela fez aqui para testar esse fundo da Cunha. 68% que ela corrigiu. E vamos supor que, não acho que vai acontecer agora, tá? Isso daqui acho que ainda tem tempo para acontecer. Mas vamos supor que esse negócio aqui, por alguma razão, marcasse um topo aqui, começasse uma correção e viesse testar aqui o fundo dessa cunha aqui. Quanto nós estamos falando aqui? Ela tem 80% de espaço. Provavelmente esse negócio ainda vai mais para cima, tal, né? Demore mais, porque essa correção aqui, ela acontece com com essa forma aqui, né? Ela vai andando de lado, né? Então imagina que nós começássemos uma correção aqui. Aí ele tem que falhar em testar topo, aí começa a fazer pivô, e aí vem, estabelece aqui uma correção, então isso aqui vem para cá, assim, né? Vem aqui nessa região, provavelmente aqui nos 50, 40, alguma coisa assim, né? Agora ela está aqui nos 130. Então, por que estou tranquilo em continuar comprando NVIDIA e a hora que ele virar para baixo eu começar a vender? Porque quando ela for fazer uma correção, provavelmente ela vai fazer uma correção de bastante tempo. Então você não precisa pegar o primeiro pivô, não precisa ficar desesperado para começar a vender no primeiro pivô de 60 minutos. Calma, deixa marcar topo com calma e aí ela vai dar o sinal e aí você vende. Por enquanto é só compra em NVIDIA, tá bom? Então, finalizamos aí toda a análise, vamos agora para o Brasil. Eu falei que o Momento Economês não ia caber, porque tinha muita coisa a falar sobre gráfico, né? Já estamos aqui em 45 minutos e agora que chegamos no Brasil, né? Então, falando sobre o Brasil, olha só os juros, né? Nós temos aqui esse DI, obviamente ele está aqui agora numa região bem importante, né? Fez aqui esse candle aqui, que é um candle de topo, sem dúvida nenhuma, mas a tendência dos juros ainda é para cima, né? Então, assim, até prova em contrário, esse negócio aqui pode até fazer uma correçãozinha aqui e continuar para cima, tá? É isso que o mercado está precificando os juros do Brasil, né? A chance de ele bater aqui e fazer uma queda dessa, como ele fez aqui, neste momento é pequena, tá? Pode acontecer? Tudo é possível, o preço faz o que ele quiser, mas a probabilidade é baixa com o contexto que nós temos aqui, tá bom? Indo agora para o IBOV. E aí no IBOV nós vamos gastar mais tempo aqui, porque nós tivemos mais uma semana de baixa, né? E a semana passada eu falei bastante sobre essa região aqui de suporte e tal. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Para nós termos aqui uma confiança de que o mercado marcou um fundo no IBOV, nós precisamos que aconteça alguma coisa parecida com esses movimentos aqui, né? Olha só, aqui você tem uma convicção de fundo, você tem barra verde forte, né? Aqui, olha, você tem uma reação forte, né? Aqui, olha, você tem uma configuração forte de fundo, né? Aqui, só na segunda barra aqui é que fez a configuração, né? Aqui também, olha só, fez uma barra forte. Aqui, a mesma coisa. Então, quando você não tiver uma reação forte do mercado, não dá para confiar nesse suporte aqui, tá bom? Então isso aqui, por enquanto, continua para baixo, apesar de estar aqui no suporte. Isso pode mudar essa semana? Essa semana pode fazer uma barrona de alta? Pode fazer. Lembre-se que quando nós estávamos aqui nessas situações, nós também, olha só, o mercado estava caindo aqui, aí ele fez uma reação, depois faz uma barrona de baixa aqui. Você fala, meu, é o fim do mundo, né? E na sequência, pau. A mesma coisa aqui, faz 2 semanas de reação, aí devolve tudo, aí na sequência, pau. Aqui também, olha só, perdeu o fundo aqui, ó, tendência de baixa, né? Perdeu o fundo, esse negócio aqui é fazer um pivô de baixa e ele vai despirocar aqui, aí o que ele faz? Pau para cima. Então, lembre-se sempre que essas coisas acontecem. Então não tem como saber se é essa semana que vai entrar a força compradora e aí o que vai acontecer na sequência. No momento não tem força compradora, então o mercado deve continuar caindo. E aí a outra coisa que eu quero mostrar sobre o IBOV, né? Então nós ficamos assustados com as correções, né? Mas veja que, por exemplo, neste caso aqui, né? Vou colocar aqui nesse caso. Esse caso aqui é interessante porque nós tínhamos aqui, olha, fez um rompimento de topo, tal, né? Agora vai para cima. Ele começa a corrigir.
Aí ele vem aqui nesse suporte, então ele caiu quanto? 14%. Você fala, puta, já caiu bastante, está num suporte importante, teve o rompimento do topo histórico e tal, agora vai. Mas depois disso daqui, quanto ele caiu? Ele caiu mais 11%. Então, muita calma nessa hora, né? Não é porque caiu 10, 15 que vai parar de cair. Ele vai parar de cair a hora que ele quiser. E aí eu vou fazer uma analogia aqui, que é do meu setor, né, imobiliário, que é o seguinte. Imagina que você faz um lançamento de um prédio lá e os apartamentos custam 500 mil reais. Aí não vende nada. Porra, por que não vende nada? Porque as pessoas que querem comprar um apartamento de 500 mil reais vão lá, olham o prédio, olham os apartamentos e falam, esse negócio não vale 500, sob a minha perspectiva. Cara, o construtor errou no preço, errou na localização, tanto faz o motivo. Não vale. Então ninguém compra. Aí o que acontece? O cara abaixa o preço, 450, ninguém compra. 400, ninguém compra. Aí ele resolve fazer uma promoção. Ele fala assim, não, puta, eu preciso me livrar disso porque eu estou enforcado no banco, não sei o quê. 300 mil os apartamentos. Aí quando ele faz 300 mil, pô, vende tudo num fim de semana. Por quê? Porque para 500 estava barato. Aliás, para 500 estava caro, mas 300 é barato, então tem um monte de gente que quer comprar. A mesma coisa é o preço na bolsa. Você não sabe o quando vai chegar no 300 do Ibov, né? A gente sabe que o 500 ninguém quer, então o preço está descendo, mas vai chegar uma hora que vai ficar barato o suficiente para entrar força compradora. É assim que funciona o mercado, é simples assim, tá? E não adianta você querer adivinhar qual que é o 300, tá? Então, por isso que eu estou dizendo aqui, novamente, essa perna aqui também, né? Ah, veio aqui testar topo, aí olha só, caiu quanto? Putz, caiu 14%. Aí fez uma reação. Aí falou, será que agora vai? Ele pega e faz pivô de baixo, cai mais quanto? Cai mais 12%. Aqui, caiu quanto? Ah, estava caindo e tal. Aqui caiu 8%. Aí reagiu. Então, já é um outro cenário onde a gente fala, será que vai entrar força compradora aqui e vai reagir? Pode ser que ele faça como ele fez aqui nesse momento, né? Veio aqui, pum, deu uma paulada. Ele pode. Veio aqui, chegou aqui nessa região e dá uma paulada e vai embora. Isso pode acontecer. Nós não sabemos ainda, por enquanto ainda não tem sinal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha só, do topo aqui nós caímos 11%. É um absurdo? Não, não é nenhum absurdo. Agora, se ele vier aqui no 112, nesse fundo, quanto que é? 16%. É algum absurdo? Não é nenhum absurdo. Eu acabei de mostrar aqui várias quedas aqui que foram maiores do que isso. Então, olha só, essa última queda aqui, olha só, foi 17%. Então, é impossível vir aqui nos 12? Não, não é impossível. E pode continuar acontecendo, o dólar pode continuar subindo, os juros pode continuar subindo, e a gente vai seguir o gráfico, tá? Então, olhando agora o índice aqui. O índice, ele continua aqui nessa tendência de baixa, né? Lembra, tinha feito o desenho aqui, né? Tava aqui, olha só, não apaguei, né? Então, ele está num momento aqui em que deveria fazer uma reação, eu até desenhei aqui o que ele deveria fazer. Essa reação não necessariamente marca o fundo e que ele vai agir. Ele pode fazer essa reação aqui, esse pulo do gato morto, e continuar caindo, tá? Então, não sabemos ainda. Por enquanto, olha, não tem o que falar aqui, né? Então, aqui você olha esse candle aqui, é um candle de indefinição. Entrou força compradora? Vamos olhar o volume. Não, o voluminho aqui é abaixo da média, né? Vamos olhar aqui o IFR. O IFR. O IFR já tem aqui um sinalzinho interessante, né? Nós temos aqui um IFR, onde tem uma divergência, né? Aqui ele fez um fundo aqui, né? E agora aqui já está um fundo maior. Esse negócio aqui pode virar para cima, pode fazer como fez aqui, né? E aí ele dá uma pernadinha de alta. Outro indicador que nós podemos olhar aqui pelo gráfico diário, o OBV. O OBV continua aqui embaixo, não entrou volume comprador, né? Nós acabamos de ver. Então ele continua aqui embaixo. Então, por enquanto ainda não tem reação. Então, é o suficiente para a gente apostar que esse negócio vai subir? Não, eu não aposto. Para mim, ainda pode vir mais queda e é o cenário mais provável no momento, tá? E quando a gente olha aqui os 60 minutos, o que eu vou falar, né? Você tem só queda, e aí você tem aqui, inclusive, um stop bem claro, né? Se perder o fundo aqui, é venda. Se ele voltar aqui nessa região do 123, é venda. Se ele voltar aqui nessa região aqui do 125, é venda, tá? Até prova em contrário. O dólar, olha só, fechamento chegou a ser cotado aqui acima dos 5.400, né? Mas fechamento aqui acima de toda essa região aqui, acima da semana passada. Então,
Esse negócio aqui está com muita cara de que vai continuar subindo, né? Isso daqui está com cara de outros momentos em que ele já fez esse negócio aqui, ó. Olha só, quando ele veio aqui, né? E aí, olha só, veio aqui e tal, e aí foi. Depois, ó, isso daqui, aí veio aqui e rompeu. Então, ele tá com essa cara aqui. Eu não duvido que esse negócio aqui venha nos R$6, tá? Até prova em contrário, isso pode acontecer. Vamos olhar aqui o gráfico diário. Gráfico diário. Ah, marcou um topo aqui. Sim, marcou um topo. Agora, esse topinho aqui, ele pode só vir até aqui e dar mais compra. Esse negócio aqui é topos de fundos ascendentes, então não tenho o que falar, por enquanto é só compra no dólar, tá? 60 minutos. Não tem nenhum sinal de venda ainda, né? Então, por enquanto, ele estiver trabalhando aqui acima, é compra. Se ele vier aqui nesta região aqui dos 5.300, é compra, tá? É tudo que eu tenho para dizer sobre o dólar. As small caps. Chegou aqui na zona de suporte? Chegou, mas olha só o candle. Isso aqui pode vir para cá facilmente, tá bom? Então, eu não me arrisco com compras no small caps. Se der sinal aqui no seu setup, para mim tem muita venda. Indo agora para os setores. Materiais básicos. Fez aqui um dojizinho, mas pode continuar caindo, né? Não tem nenhum sinal de força. Setor industrial. Pode vir aqui nesse fundo, né? Tivemos mais um fechamento mais baixo. Setor de consumo, mais um pivô de baixa, deve vir para cá e não sei nem se segura aqui esse fundo, tá? Com esses juros do dólar do jeito que tá. Setor imobiliário, tá aqui, olha, prestes a estourar o elástico da calcinha, né? Então, se perder aqui, ó, nós temos topo mais baixo, ele primeiro destino é esse daqui. E assim, por que eu não gasto muito tempo com conjecturas, né? Porque tá para baixo, não tem muito o que falar, né? Der oportunidade vende e pronto. Setor financeiro também tá para baixo, né? Tá com toda a cara que vai vir buscar aqui essa linha aqui de fundo. E para finalizar os setores, nós temos o setor de utilidades públicas, que ainda está se segurando nesse suporte, é um setor um pouquinho mais forte, mas também não tem compra. E agora vamos para as principais empresas do Ibov. Olha, Itaú, quando você vê o Itaú fazendo esse ombro, cabeça, ombro aqui, uma semana de baixa, prestes a perder, tá toda a cara que vai vir testar esta região aqui dos 27, né? Então, se perder o fundo, tem venda em Itaú. Bradesco, só venda, né? Isso aqui é bandeirinha de baixa para vir nessa região aqui de fundo, né? Tá com toda a cara aqui que vai cair mais. A Sambi. A Sambi está difícil de operar, tá? Eu não recomendo se operar, olha só quantas sombras aqui, tá bagunçada, né? O Banco do Brasil é o que está mais demorando aqui, né? Mas se perder o fundo, tem venda. A Vale. Fez aqui um candle doji, eu acho que a Vale ainda tem força para vir mais aqui para baixo, tá? E aí aqui a gente volta a analisar ela. Eu não vejo compra em Vale por enquanto. A Petrobras acionou a venda, tá? Então assim, quem assiste aqui os nossos vídeos sabia que tinha essa venda, fez a venda tanto no day trade quanto no swing trade, e agora o destino desse negócio é aqui. Vamos ver como é que ele reage no 32. Se nós olharmos aqui no longo prazo, essa Petro, o desenho mais provável dela agora ela veio aqui, né, fez esse ombro direito, aí vem aqui nessa região, aí faz uma reação, um pullback aqui, e depois vem aqui testar esta linha de tendência aqui de longo prazo, tá? Então, esse é o caminho mais provável de Petro agora, e aí você tem que surfar essa perna de baixa dela. A B3 continua a venda aqui, né? Tá perto do fundo aqui, mas é só venda. A VEG, não recomendo se envolver com VEG, porque ela está em tendência de alta, mas o mercado inteiro está caindo. E a Magalu é só venda, né? Mais uma semana de baixa, deve continuar caindo aqui, o destino dela aqui é nesses R$9. E agora, para concluir as commodities, o milho não aconteceu nada, o boi fez um pullback aqui, se virar para baixo tem venda. A soja, está perigosa aqui a soja, né? Olha só, fez esse topo, agora fez isso aqui é uma bandeira de baixo, se perder o fundo aqui tem espaço para mais queda na soja, tá? Muito feio. Pensei que a soja ia reagir, não reagiu. E o café continua namorando aqui nessa zona de suporte, demonstrando força por ele ficar aqui, né? Quanto mais tempo ele ficar aqui, maior a chance dele romper para cima, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria dizer. Você vê que, apesar do momento economês, o vídeo ficou longo, né? Mas dentro aí de 1 hora. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Que vocês não tenham dúvidas. Enquanto o mercado continuar subindo, americano, tem que continuar comprando, não tenha medo.
Enquanto o mercado brasileiro continuar caindo, tem que continuar vendendo, não tenha medo. E a hora que o gráfico der o sinal, vocês vão perceber, nós vamos avisar e aí a gente muda a mão, tá bom? Então, se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmudé. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente no método 10x e ter acesso à carteira VIP, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.